Muito boa noite. Bem-vindos ao Ensaio Geral. A Odisseia Nacional que o Teatro Nacional Dona Maria II está a fazer pelo país chegou à Zona Centro, depois de percorrer 21 concelhos do Norte, com mais de 8.000 espectadores, e traz-nos hoje até Águeda. Estamos no Centro de Artes de Águeda para descobrir o que anda a Dona Maria a trazer a esta região. Nesta parceria com a Renascença, conversamos hoje com um vasto painel de convidados. Temos connosco a Ana Gil, da companhia Terceira Pessoa, o Francisco Pinheiro, da estrutura Guarda Rios, Mónica Garnel, encenadora da peça O Misantropo, e por fim, mas não último, Tiago Bartolomeu Costa, o curador da exposição Quem És Tu. Vamos nos próximos minutos descobrir todos estes projetos e começo já pela Mónica Garnel. Amanhã, sábado, é dia de estreia da peça O Misantropo, aqui em Águeda. Ela tem vindo a ser apresentada pelo país. É uma criação do Hugo van der Ding, do Martim Sousa Tavares, a partir de Molière. É 1h30 bem passada, aquilo que o público pode esperar amanhã. Mónica, que história é esta que o Misantropo conta? Então, esta adaptação feita pelo Martim e pelo Hugo, literalmente a partir o Misantropo do Molière, conta a história dos bastidores de um grupo de atores que se junta para apresentar a estreia do Misantropo do Molière em Portugal. E, portanto, acabamos por perceber que, de repente, aquele grupo de atores não são bem atores e todos têm segundas intenções e, portanto, a peça acaba por não acontecer. Mas nós assistimos ali a 1h e pouco daquela adrenalina que existe antes da estreia de qualquer peça num teatro. É uma peça que tem os atores Ana Guiomar, David Esteves, José Neves, Manuel Coelho, Manuel Moreira, muitos outros. Como é que foi trabalhar com este elenco, este texto? Na verdade foi bastante fácil e bastante prazeroso. Alguns deles eu já conhecia e já tinha trabalhado mais vezes com eles, outros não. Foi muito interessante e foi muito bom criar o grupo, prepará-los para esta odisseia, nomeadamente o facto de saber à partida que iria estar a viajar e fazer o espetáculo por vários teatros, com dimensões diferentes, com relações diferentes com o público e, portanto, todo esse trabalho de preparação, esse jogo de cintura, digamos, que tivemos que trabalhar, correu bastante bem. Aqui no andar de cima deste Centro de Artes de Águeda está patente a exposição Quem És Tu. É uma mostra que conta, por um lado, a história de um país, por outra, a história também deste Teatro Nacional Dona Maria II e, em particular, da companhia, podemos dizer quase fundadora do Nacional, a companhia Recolasso Robes Monteiro. Tiago Bartolomeu Costa, esta exposição mostra o país e o teatro em simultâneo. Propõe, sobretudo, a possibilidade de nós pensarmos que história é que herdamos, que história é que nós acreditamos e que história é que nos sentimos responsabilizados em partilhar. A ideia de que existe um edifício que se chama Teatro Nacional e que dentro dele acontecem vários teatros, várias histórias, várias peças que permitem que se possam construir novos mundos e que através deles possamos ser ao mesmo tempo espectadores e cidadãos, leva a que, quando isso tudo desaparece, fiquem determinados objetos que devem contar uma determinada história porque contêm várias histórias lá dentro. E a possibilidade de pôr em relação elementos, trajes, figurinos, desenhos, recibos, fotografias, maquetes, que ao longo do tempo foram ajudando a alimentar a ideia de que há um só Teatro Nacional. É muito bonito dizer que a Companhia Recolasso Robes Monteiro é uma companhia fundadora, porque é fundadora de uma ideia de um Teatro Nacional. Podemos dizer que foi pioneira da ideia da Odisseia Nacional. Foi absolutamente pioneira de uma ideia de pertença, de um Teatro Nacional que devia pertencer a um país que estava a ser descoberto. E esta exposição oferece a possibilidade aos visitantes de trazerem as suas memórias de espectadores, independentemente de conhecerem muito ou pouco, quer da história do teatro, quer da história do teatro português, mas, sobretudo, as suas referências sociais, políticas, literárias e criarem uma relação com qualquer coisa que é efêmera, que é a essência do teatro, mas que uma companhia, no início do período que estamos a contar, a partir de 1929 e até 74, teve que inventar também ela uma ideia de teatro nacional para um país
que era um país ainda mais desigual e bastante menos disponível para transformar cidadãos. Já vou querer saber mais sobre esse mergulho nos arquivos. Na Zona Centro, a Odisseia Nacional vai também ter outros destinos, um deles será Orem. É lá que a Ana Gil e a Companhia Terceira Pessoa apresentará um texto de Miguel Castro Caldas, Os Idiotas, a partir de 26 de maio. Tal como o Misantropo, também falam desta arte de ser ator neste espetáculo. Ana Gil, Sim. o que é que Os Idiotas vai contar ao público? Os Idiotas centra-se sobretudo sobre o fazer teatral no aspecto do ser ator. Trata-se de um grupo de atores que ensaiam um espetáculo, mas que têm que lidar com a ausência de um deles. Vários deles têm que fazer o papel desse outro que está em falta. Portanto, é esse lado do fazer, do descobrir, de lidar com a ausência de alguém que era suposto estar. Os Idiotas propõem precisamente que entremos nessa dita ficção e que se olhe o ator e o jogo do ator ali bem à frente dos nossos olhos. Por isso, é essa a proposta que temos para o público. É quase desvendar o outro lado. Desvendar o outro lado do ensaio, do errar, do fazer, do voltar a repetir, do descobrir no guião possíveis leituras que podem estar ou não desfasadas daquilo que é suposto. Portanto, é desmontar um bocadinho esse lado do que é ser ator. Também por Orem vai passar outro projeto da estrutura Guarda Rios. Francisco Pinheiro, vão levar o Observatório dos Rios, dias 20 e 21 de maio. Já falámos deste observatório neste programa, quando estivemos em Santa Maria da Feira, porque já estrearam este projeto. É uma coprodução também com a Gulbenkian. Francisco, de que forma é que este projeto participativo vai descer até um rio em Orem e explorar este tema? É essencialmente um grupo de pensamento, de cocriação, de partilha, à volta de temáticas ligadas aos rios e à volta de perguntas muito simples como o que é afinal um rio, de forma a podermos pensar um rio como uma paisagem que, na verdade, pode ser uma das paisagens mais resilientes face às mudanças climáticas. Algumas dessas perguntas nós procuramos estimular através de jogos, de pequenas ações, de instalações, de forma a que as pessoas que participem neste grupo possam pensar connosco questões tão complexas da ecologia e do ativismo que são importantes cada vez mais falarmos e tratarmos de uma forma como as coisas deveriam ser faladas, não é? Tratá-las como assuntos normais e mais correntes. E acreditamos que através da arte e da performance podemos mastigá-las, processá-las de uma forma mais sensorial e mais prazerosa também. Qual é o rio que vão explorar agora? Estamos à volta do Nabão e do Agroal. Em Orem vamos estar, de facto, à volta de uma paisagem cárcica que está cheia de água. Diferente será o Misantropo, o público vai estar aqui sentado neste Centro de Artes. Mónica, há pouco falou um pouco da ideia das assimetrias do país, das diferenças também que há. Como é que têm sentido a reação do público e o que é que isso vos traz de mais-valia? Este desafio, não é? De repente não só chegar a uma sala diferente a cada apresentação, com dimensões muito diferentes, com uma relação com o público também ela é diferente e que isso obriga-nos a uma adaptação e a ajustar todas as áreas, não é? Desde a cenografia ao desenho de luz, à própria palavra. Esse é um grande desafio. Também as plateias são bastante diferentes e, portanto, neste caso é uma comédia, portanto as pessoas esperam os atores e esperamos que haja risos e que as pessoas participem. E há garantidamente, porque já havia peça e há mas muitas vezes parece que não estão a participar, mas depois quando acaba a reação é ótima e, portanto, eu espero que as pessoas se divirtam acima de tudo e acho que sim, os ingredientes estão lá para isso. E esta é uma peça que ainda vai a outros destinos ao longo deste ano? Nós ainda agora começámos. Chegámos agora ao centro, não é? Fizemos um bocadinho do norte, estamos no centro, depois vamos para as ilhas, depois para a zona sul de Portugal e finalmente durante este ano vamos acabar em Almada. Agora os nossos ouvintes depois vão procurar as datas. Tiago Bartolomeu Costa, como é que foi mergulhar nos arquivos? Imagino que esta exposição tenha levado bastante tempo a ser pensada, a encontrar todos estes elementos. O que é que foi assim mais curioso de encontrar nos arquivos e perceber de repente isto é uma pérola que tem que estar na exposição? Muito tempo não houve entre o convite que me foi feito e ter que tomar decisões que se pudessem traduzir
em qualquer coisa que fixasse e transformasse isto em qualquer coisa que pudéssemos pensar que era fazível, não passaram 6 meses. O que é mais espantoso é perceber que há um conjunto de exemplos que, quando postos em relação, demonstram que o teatro é efetivamente um comentário à realidade, é também ele uma realidade que finge ser falsa e, portanto, o grande desafio foi como é que se estrutura uma exposição que vai circular por 11 sítios completamente distintos. Pensar, por exemplo, o que é que significa o papel das mulheres nas diferentes dimensões sociais. Vemos aqui, por exemplo, algumas peças escritas por mulheres que foram ao crivo da censura, mas que acabaram por nunca ser feitas, mesmo tendo passado pela censura. Um dos grandes orgulhos que eu tenho de poder contribuir para a reescrita da história, não só da história do teatro, mas da história social, do papel que a cultura pode ter na interpretação da realidade, é ter descoberto os recibos que comprovam a entrega de peças ao Comitê de Leitura que existiu no Teatro Nacional, que era um teatro do Estado, concessionado a uma companhia privada nas décadas de 40, 50 e 60, pelo menos, e de descobrir que existiam mais de 300 textos que foram submetidos à apreciação. Muitos deles não chegaram sequer a ser avaliados pelos júris, mas, sobretudo, aqueles que não chegavam eram textos escritos por mulheres. Algumas tornaram-se tradutoras, outras eram professoras, eram poetas, algumas viram mais tarde algumas das suas peças apresentadas, mas, sobretudo, há pelo menos 49 novos nomes de mulheres que escreveram teatro em Portugal no século XX, das quais nós nunca ouvimos falar, porque a história é escrita pelo lado dos vencedores. Haver uma exposição que permite mostrar que em vários pontos do país existiam pessoas que queriam contar as suas histórias e que muitas dessas pessoas eram mulheres e que houve uma escolha premeditada em apagá-las de uma história que é maior do que as pessoas que tomaram essa decisão de apagar, é um ato de justiça possível. Não posso deixar de perguntar à Mónica Garnel também, como bisneta da Amélia Rei Colasso e neta da Mariana, como é que foi ver, no fundo, esta exposição que também retrata, em parte, a história da família? Bem, são evidentemente materiais que me comovem muito, mas com os quais eu alguns já me tinha confrontado e, portanto, já tenho algum calo. Acima de tudo, o que eu sinto, é evidente que eu tenho uma relação e uma memória emocional e familiar com a Amélia Rei Colasso e com a Marina Rei Monteiro, o meu bisavô não cheguei a conhecer. Mas, acima de tudo, comove-me a história daquela mulher, e a história que é a história do nosso país. E eu consigo fazer essa separação e se não tivesse ligações familiares, eu acho que me iria comover imensamente com a história da Companhia Rei Colasso Robles Monteiro e da Amélia e dos 50 anos que atravessou o Teatro Nacional no nosso país e, portanto, toca-me muito profundamente, evidentemente. Ana Gil, a peça Os Idiotas faz parte de uma tetralogia em que têm estado a trabalhar sobre esta arte de fazer teatro. Que resposta dá quando lhe perguntam, afinal, para que serve o teatro? Que função social e cultural é que o teatro tem? Sobretudo a função de questionar, de refletir, de nos colocar em diferentes papéis, de podermos pensar a partir daí, de projetarmos futuros, de dialogarmos, de nos colocarmos no lugar do outro também, dessa questão dos papéis, da mudança de papel. Acho que o teatro tem essa potência e depois tem uma potência muito grande que é a da efemeridade e do presente, do tempo presente, desse estar em confronto, num confronto bom perante o público, obviamente, e portanto acho que o teatro é talvez a arte que consegue reunir todas estas coisas. Quando refere a questão da tetralogia, esta história de nos dedicarmos a dissecar o fazer teatral inicia em 2015, quando nos dedicámos precisamente a criar um espetáculo onde o ponto de partida fosse o público.
e depois vamos andando mais uns anos para a frente e nos dedicamos ao texto e nos dedicamos depois à parte técnica. E chegámos agora em 2023 e decidimos que... Tinham que se olhar ao espelho. Tínhamos que nos olhar ao espelho e jogar com isso, num sentido de brincar com esses papéis, com essa questão da representação. Portanto, Os Idiotas é um espetáculo que parte daí e que parte do ator. Francisco Pinheiro, o projeto do Observatório dos Rios é de alguma forma um despertador de consciência ambiental. Não tocam só os mais novos, querem inquietar a atual geração. Nós queremos inquietar toda a gente, pessoas de diferentes contextos, que vêm de diferentes áreas de conhecimento, e a ideia é não só inquietar toda a gente, mas pôr toda a gente a conversar e a partilhar o conhecimento que tem. Daí nós criarmos situações em que todas as pessoas poderão se sentir à vontade para poder partilhar e em conjunto podemos construir uma visão sobre o território e sobre os rios. E é aí que entra as artes plásticas, as artes multidisciplinares, a performance, é inquietar com os outros, porque os rios por si, de facto, são elementos ligadores, não podem ser nunca olhados como coisas isoladas. São uma metáfora perfeita de que, de facto, está tudo interligado e se calhar basta se criar uma barreira ou uma barragem para, por exemplo, a enguia, que é um dos peixes que faz uma das maiores migrações do planeta, não poder subir o rio. E com ela, vários ecossistemas que fazem parte de um rio. E então são estas partes que nós tentamos inquietar e provocar e falar e perceber o que é que cada um tem a dizer para esta construção mais de pensamento crítico relativamente ao território. No fundo, é um bocadinho isso que tentamos fazer. No ensaio geral, escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou hoje para os nossos convidados. Os Idiotas é uma peça teatral concebida por Ana Gil, Nuno Leão e Oscar Silva. Etimologicamente, a palavra idiota vem do grego e significa quem vive só e indiferente ao mundo. O tema do espetáculo tem a ver com o trabalho dos atores e atrizes enquanto motores de experimentação, pondo a tónica no binómio ficção-realidade e representação-público. O mundo é observado pelos olhos da ficção e, nesse sentido, procura-se levar o teatro às últimas consequências, com o ator ou a atriz a confrontarem-se, como na vida, com o que neles se faz e refaz. Eis a minha pergunta. Ana Gil, em que medida a reflexão sobre os idiotas não obriga a pensar o teatro como um lugar de encontro em que atores e público procuram transmitir a ideia de representação como construção de um mundo que parte do sonho, como em Caldeirão de la Barca, e procura fazer da experiência um ensinamento para descobrirmos o nosso lugar na humanidade como fator de paz e de solidariedade. Para Francisco Pinheiro, sobre pequenas dramaturgias do Observatório dos Rios, pergunto sobre como mobilizar o público para uma maior consciência ambiental. Para Mónica Garnel, sobre o Misantropo de Molière, como poderemos, pelo teatro, tomar consciência de que não estamos sós e de que precisamos dos outros como projeção de nós mesmos. E para Tiago Bartolomeu Costa, que expectativa tem relativamente à reação que se espera do público perante a pergunta da exposição Quem és tu? Um teatro a olhar para o país. Como é que o cotidiano se relaciona com o panorama artístico? Ana Gil. A palavra que me ficou foi encontro e confronto. Os Idiotas é um espetáculo que continua a propor este encontro, porque o ator, a determinado momento do espetáculo, ele confronta-se também com a existência do público. E ele existe porque há público. E, portanto, este encontro continua a ser um pilar e um alicerce super importante dentro da narrativa, da ficção do espetáculo. E creio que isso é levado, de alguma forma, até às últimas consequências.
Para perceberem isso, depois terão de ver o espetáculo, mas esse encontro é talvez um ponto de clímax no espetáculo, um momento em que o ator se confronta, se apercebe que não está só na sala de ensaio, mas que existe de facto um outro. Francisco Pinheiro. Eu diria que é dar a oportunidade às pessoas de falar da nossa perspectiva como artistas, criar presença através da escuta e não criar presença através de qualquer coisa que queremos muito dizer. Claro que temos vindo, nos últimos 3 anos, a mapear uma série de questões ligadas aos rios e que saberemos sempre imenso sobre o assunto, mas a nossa postura é mais dar as pessoas a falar e ouvir o que é que as pessoas têm para dizer. E há sempre qualquer coisa, seja uma história pessoal, uma narrativa, seja qualquer coisa que a pessoa tenha lido num artigo, é dar esse espaço de discussão, que é uma discussão política, que não há problema nenhum e que não haja medo de se falar sobre as coisas desta forma. E depois, quando as colocamos a fazer um gesto, as pessoas também assumem o performer que elas têm. Por exemplo, a peça tem uma enguia, marioneta gigante, cuja pele, digamos assim, tecido, foi pintado pelos alunos da Escola Secundária de Santa Maria da Feira. E fizemos meio que uma surpresa, que no final dissemos, olha, são vocês que vão pegar na enguia, são vocês que vão manipulá-la e atravessando-a pelas ruas de Santa Maria da Feira. E quando dás essa oportunidade, as pessoas ganham confiança e sentem que estão a criar uma ação assim rebelde, radical, envolvida num projeto, claramente. Mas ou seja, o contexto político. No fundo é isso, é dar a oportunidade às pessoas de aparecerem dentro de um contexto preparado. Neste caso é preparado pelo coletivo Guarda Rios, mas dentro desse gesto, depois são as pessoas que fazem o seu gesto perante aquilo que lhes é dado. Portanto, no fundo é escutar as pessoas e dar a oportunidade às pessoas de falarem. Mónica Garnel. Eu penso que o teatro é cada vez mais interessante e importante a partir do momento em que nós conseguimos olhar, ter um espaço para conseguirmos olhar para nós próprios, no sentido de nos vermos espelhados, no sentido de nos dar uma oportunidade para pensarmos no passado, na ideia de construir um futuro e no presente. Portanto, quanto mais oportunidade tivermos de mergulhar pela natureza humana, mais interessante, pelo menos para mim, fica isso estar no teatro. Tiago Bartolomeu Costa. Contrariamente aos meus parceiros de Odisseia, eu não tenho a possibilidade de acompanhar as reações dos visitantes, a não ser nos momentos das visitas guiadas. E mais, não tenho a sorte de poder construir aquilo que está a ser apresentado em diálogo com um conjunto de outras pessoas, como nas equipas artísticas tive a sorte, contudo, de poder pôr em diálogo um conjunto de objetos com as equipas do Teatro Nacional Dona Maria II e do Museu Nacional do Teatro e da Dança. E isso permite-me pensar que a expectativa é uma expectativa que só se pode sustentar no desejo e na curiosidade de um visitante querer saber mais sobre porque é que um país acha que é importante ter um teatro que é nacional, que é uma coisa que não foi sempre verdade. Eu aprendi, por exemplo, durante a montagem da investigação e na montagem desta exposição, que com o incêndio de 1964, que destruiu o edifício no Rossio, as obras levaram tanto tempo que provavelmente foi uma decisão que assim o fosse e, sobretudo, a noção muito clara de que se a ditadura não tivesse caído, o teatro não se teria reerguido. Portanto, a ideia de que o Teatro Nacional está sempre lá e de que o teatro é um espelho do mundo no qual nós podemos confiar, não. Há uma escolha premeditada todos os dias de acharmos que o teatro deve fazer parte da nossa realidade enquanto cidadãos. E há uma outra coisa que facilita muito eu ter esta expectativa de curiosidade, que é, eu estou a trabalhar com matérias que são comprováveis. Se eu tivesse que fazer uma exposição sobre a variedade, a diversidade dos diferentes projetos que esta Odisseia Nacional está a apresentar, eu não saberia como é que um projeto como o Guarda Rios, por exemplo, ou projetos de comunidade que estão a ser, ou outros projetos de comunidade que estão a ser feitos, ou projetos para escolas, ou projetos que dependem, como os Idiotas ou o Misantropo, de uma relação espacial
e física entre espectadores e atores, eu não saberia como as contar, porque a diversidade do teatro não se extingue nem é finita nas palavras que nós utilizamos normalmente para o definir. E essa expectativa e essa curiosidade e esse desejo, sobretudo, tem a ver com a única coisa que nós podemos escolher ter, que é a liberdade, que é aquilo no qual a exposição se sustenta, na escolha de sermos livres enquanto cidadãos. Agradeço aos 4 convidados do Ensaio Geral, que teve assistência técnica de José Ferreira, aqui em Águeda. Agradeço também ao Centro de Artes nos ter recebido. Voltamos à antena da rádio de hoje a 8 dias. Até lá, boa noite e bom fim de semana.